Esse ano eu tô me sentindo assim super energizada, mas eu quero dizer para todo mundo que me escreve dizendo que tá sem energia, que tá se arrastando, especialmente os adolescentes e os mais jovens, me escrevendo com depressão, que as coisas passam. E eu sei que muitas vezes é muito lento. Eu queria contar um pouco da minha história porque demorou cerca de 5 anos para eu voltar a me sentir bem. E mesmo tendo muito conhecimento científico sobre o corpo humano, esse não é um processo simples, não é uma linha reta. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, eu nasci em 1975. E quando minha mãe ficou grávida, ela fez um acompanhamento maravilhoso lá no Rio de Janeiro, mas no dia que ela entrou em trabalho de parto, ela chegou ao hospital já com dilatação e o médico não estava no hospital. Conseguiram localizá-lo, ele estava na praia e ele disse pro staff do hospital aplicar nela uma injeção para que o trabalho de parto fosse atrasado. Conclusão, ela dormiu e eu nasci sozinha. Drogada, não fiquei bem nos primeiros dias, precisei ficar internada mais tempo e peguei uma infecção hospitalar gravíssima. Nos meus primeiros 2 anos de vida, eu tomei antibiótico quase que todos os meses. E só não morri nos primeiros meses porque o meu avô era médico, então ele ia até a casa da minha mãe todos os dias cuidar de mim, aplicar injeção. Minha mãe disse que eu morria de medo dele, que ele entrava em casa e eu já começava a berrar. O fato é que toda essa medicação que eu tomei do 0 aos 2 anos teve um impacto enorme na minha saúde. Além de eu vomitar o tempo todo, ter diarreia o tempo todo, minha mãe enfiava em mim comida também o tempo todo, com medo de eu desnutrir. Então, se eu não estava chorando, não estava com diarreia, não estava dormindo, ela estava enfiando comida em mim. Muita coisa com farinha, muita coisa hipercalórica para manutenção do peso e para controle da diarreia, o que era possível em 1975. Eu não fui amamentada, porque o médico também contraindicou, minha mãe já saiu com uma lata de leite indicada pelo hospital embaixo do braço. E o fato é que ao longo da vida eu tive montes de problemas de saúde. Era resfriado toda hora, era amidalite toda hora, era febre toda hora, era antibiótico toda hora, até que em algum momento eles tiraram minha amígdala, mas os problemas de saúde não acabaram. Eu tive problema de intestino a vida toda. Antes dos 35 já tive que fazer uma ablação cardíaca, ou seja, queimar o coração para que a arritmia ficasse sob controle. Meu estado inflamatório não melhorou tanto assim ao longo dos anos e eu pensava que tinha melhorado, porque eu entrei na faculdade de nutrição aos 18 anos para aprender a me cuidar, para aprender a cuidar da minha compulsão alimentar, do meu peso, do meu intestino, e aprendi realmente. E achava que estava fazendo tudo certo. Mas há 2 anos atrás, precisei tirar o útero. Os fibromas uterinos ou miomas uterinos e também a endometriose estão muito relacionados não só com alterações hormonais, mas também com inflamação crônica ao longo da vida. E eu tendo sempre uma dieta anti-inflamatória, consumindo bastante fibra para o meu intestino regular, mas eu perdia tanto sangue e tinha tanto cansaço, tanto mal-estar, tanta alteração do trânsito intestinal, que aos 46 anos o médico realmente sugeriu a esterectomia. Então foi retirado o meu útero, mantidos os ovários, mas hoje, sabendo o que eu sei, e a ciência evolui tão rápido, logo depois que eu tirei o útero começaram a aparecer vários estudos mostrando que mulheres que tiram o útero, mesmo quando mantêm os ovários, têm um maior risco de Alzheimer. Então, as mulheres que tiram os ovários têm uma queda abrupta hormonal, entram automaticamente na menopausa e essa queda abrupta hormonal está associada com maior risco de demência na velhice. Porém, mesmo as mulheres que mantêm, elas sofrem de uma diminuição da circulação ovariana, da chegada de sangue e nutrientes para os ovários, elas tendem também a entrar na menopausa mais precocemente. E mulheres têm um fator de risco aumentado em relação aos homens para a doença de Alzheimer e uma das causas justamente parece ser a entrada na menopausa. Eu ainda não entrei, mas estou me preparando para ela desde que eu fiz a cirurgia. Então há 2 anos que eu tenho adotado um estilo de vida cada vez mais saudável. Não que eu não tivesse antes, mas desde que eu terminei o doutorado em 2015, eu não me sentia bem.
Eu tava sempre cansada, sempre sem energia. Eu fui a vários médicos. Eu sou uma pessoa que cuida da saúde e como todos os meus exames sempre estão normais, exames hormonais, exames de glicose, exames de colesterol, exames de enzimas hepáticas, tudo sempre dentro do normal, os médicos sempre descartam qualquer outro problema e dizem que eu preciso mesmo é descansar, porque eu realmente sou uma pessoa que faz muita coisa. Mas eu sabia que isso não era normal. Um cansaço muito grande para uma mulher de 40 anos, 42, 44, um cansaço que não para nunca, realmente não é algo que se espera. Mas é algo muito comum e eu atendo casos similares todos os dias no meu consultório. E de pessoas muito mais jovens, com 20, 30 anos, que estão sempre exaustas, pessoas mais velhas também que estão sempre exaustas, pessoas com idade semelhante à minha, homens e mulheres sempre exaustos. Muito bem, como eu sempre tive muito problema de saúde, e aí várias outras coisas, né? Na adolescência, na época de faculdade, e a vida toda sempre tive muita dor nas costas. E aí comecei a praticar yoga e fiz um curso de formação, fiz outro, gostei, comecei a dar aulas nesses cursos de formação também, não só da parte de yoga, mas da parte de nutrição. Então, me formei em nutrição há mais de 20 anos, mas todo mundo tem seu percurso, né? E eu não sei se foram essas questões que eu passei na época do nascimento que mudaram o meu cérebro. Eu também tenho um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí você vai falar, essa mulher tá inventando, ela não pode ter tudo, não é? Mas é verdade. A gestação e os 2 primeiros anos de vida de uma criança são essenciais para o desenvolvimento do cérebro, para o neurodesenvolvimento. Quando algo ocorre errado nessa fase, seja na gestação, seja no parto, seja nos primeiros 2 anos de vida, podem acontecer modificações epigenéticas na forma, ou seja, com que os genes se comportam, seja para a produção hormonal, seja para a produção de fatores de crescimento do cérebro, dos neurônios. E a gente vê que dificuldades nessa programação metabólica, erros nessa programação metabólica lá na frente da vida da pessoa levam ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, um aumento de risco de diabetes, um aumento de risco de hipertensão, um aumento de risco de alguns tipos de câncer, um aumento de risco de doenças mentais e também um aumento do risco de transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E eu fui aquela pessoa que teve muita dificuldade escolar, porque eu estava sempre viajando, eu nunca estava prestando atenção. Então eu nunca reprovei de ano porque eu tenho pais que são educadores, pais que eram professores. Meu pai é professor universitário, minha mãe sempre foi professora também, trabalhou no Ministério da Educação grande parte da vida e valorizam muito a educação. Estavam sempre de olho nos filhos. E eu tinha horror a estudar com os meus pais, né? Eles iam me buscar na escola e já perguntavam: o que você aprendeu hoje? Enquanto meu irmão falava um monte de coisa que ele tinha aprendido, eu não fazia ideia do que eu tinha aprendido, porque eu nunca estava prestando atenção. Então eu chegava em casa, tinha que estudar o triplo, porque minha mãe ia chegar à noite, ia tomar a lição, ia me perguntar o que eu estudei. Então, em vez de ser aquela pessoa que lê o parágrafo e está aprendido, eu sempre fui aquela pessoa que tem que ler 5 vezes o parágrafo, porque no meio da primeira frase eu já me perdi. E isso só se resolveu bem mais tarde na minha vida. Quando eu estava estudando para o vestibular, eu, conversando com uma amiga, perguntei a ela: como é que você faz para prestar atenção na aula? Eu não consigo, eu vou bem porque eu estudo em casa, no meu ritmo e, enfim, acabo tendo que passar horas e horas e horas a mais do que as outras pessoas estudando, então acabo me safando, mas é um processo difícil, estressante, cansativo. E ela falou: Andréia, tem aulas que eu me concentro melhor, tem aulas que eu não consigo me concentrar. O que eu faço? Eu anoto tudo que os professores dizem, porque quando eu tô anotando, eu tô prestando atenção com maior facilidade. E eu passei a fazer isso. E até hoje, se você me encontrar num congresso ou qualquer lugar, se eu estiver assistindo uma aula do YouTube, eu tô anotando. É uma estratégia que funcionou super bem pra mim. E daí eu deslanchei. Passei bem colocada na universidade pública, entrei e depois também fiz pós-graduação, fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, pós-doutorado, fiz tudo que eu tinha que fazer no meu percurso acadêmico, mas porque eu aprendi essas estratégias de ancoramento da atenção. E depois fui fazer yoga, aprender a meditar, todas essas estratégias que também me ajudaram. Mesmo assim, depois do doutorado, depois do pós-doutorado, na verdade, por volta ali dos meus 40 anos,
eu tava me sentindo totalmente drenada em energia. E eu ia aos médicos e falava, eu não tenho energia pra nada, eu não tenho vontade de fazer nada. Será que eu tô deprimida? Não, não tô. Será que eu tô com alguma doença? Investigavam, não, nada. E eu sentia muitas dores também, muitas dores nas pernas. E a minha alimentação era ótima, eu nunca ia imaginar que eu tinha uma grande deficiência nutricional. Depois de muito tempo estudando, eu resolvi suplementar magnésio, minhas dores foram embora. Então olha que interessante, sou uma pessoa que come semente, castanha, vegetais verdes escuros todos os dias e mesmo assim eu tava com deficiência de magnésio. E quando eu comecei a suplementar numa quantidade alta, eu nunca mais tive dores nas pernas, por exemplo, que era uma coisa que eu tinha sempre. Então agora, quando eu paro de suplementar, eu começo a sentir que minhas pernas estão começando a ficar mais pesadas, já volto a suplementar de novo e aí vou me mantendo. Então são coisas que nós vamos aprendendo durante a vida, mas porque temos acesso a conhecimento. E eu sou nutricionista e eu ajudo as pessoas a fazerem o mesmo todos os dias, mas não é algo óbvio muitas vezes. E em relação à minha carreira, eu fui trabalhar nos Estados Unidos, aí eu fui trabalhar no Chile, aí eu vim trabalhar em Portugal, dei aulas em faculdades no mundo todo, mas sempre mantive a minha prática clínica, sempre tive consultório. Mas com esse meu percurso todo de doenças e essa minha busca por bem-estar também, eu comecei a ver que não dava para eu continuar trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhava antigamente. Antigamente eu tinha um consultório no Brasil, dava aula em 2 faculdades, viajava no final de semana para os congressos, era comum trabalhar até 60 horas por semana. E ainda ser esposa, cuidar de filho, isso tudo que todo mundo faz ao mesmo tempo, não é? Mas em 2018, quando eu vim para Portugal, eu falei, não, eu vou ter que desacelerar. E eu tô no lugar certo para desacelerar, porque em Portugal realmente as pessoas têm um ritmo mais calmo do que no Brasil. Então comecei a atender menos, para isso tive que aumentar o preço da minha consulta, para atender menos e ainda conseguir me sustentar. Resolvi, depois de um tempo em Portugal, parar de dar aula em faculdade, que era uma coisa que eu estava fazendo também, e me cuidar melhor e apoiar melhor os clientes que eu tenho. Mas como minha consulta ficou mais cara, muita gente começou a falar, poxa, André, não dou conta de pagar. E aí, para essas pessoas, eu comecei a criar cursos online e gravar também vídeos no YouTube para ajudar essas pessoas que não têm acesso às consultas de nutrição. E em 2023, a pedido de muita gente, eu vou disponibilizar os meus cursos online muito mais baratos do que eles são. Eu tenho hoje 27 cursos online disponíveis. Um deles é uma formação de 12 meses de yoga, mas eu também tenho cursos de nutrição básica, de nutrição vegetariana, de dieta cetogênica, de dieta anti-inflamatória, de tratamento de desbiose intestinal, fitoterapia e assim por diante. Tudo que foram me pedindo ao longo dos últimos anos eu fui gravando. E se a pessoa fosse comprar uma consulta comigo por mês e mais esses 27 cursos, ela ia gastar cerca de 20 mil reais para adquirir isso tudo. O que eu sei muito bem que é inviável para as pessoas. Então, o que eu vou fazer em 2023 é um programa conjunto de coaching, um programa em grupo, em que as pessoas uma vez por mês vão se reunir comigo para tirar dúvidas e elas vão ganhar de presente esses 27 cursos. Então, elas vão ganhar os 12 meses dos cursos de yoga. Quem quiser, no final, virar professor de yoga, pode virar, porque ali a gente tem todo o passo a passo desses 12 meses, mas elas vão comigo aprender todas as estratégias para voltar a se sentir bem, a voltar a ter energia, a voltar a ter saúde. O que eu acho fundamental, porque nesses últimos anos eu também estava me arrastando e quando eu voltei a me sentir bem, esse último ano foi ótimo, 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 ótimo. Eu nunca estive tão bem dentro da minha pele, dentro do meu corpo. Minha saúde física e mental estão maravilhosas. Eu tô descansada, eu tenho energia para fazer tudo o que eu quero. E nesse último ano eu suplementei muita coisa. Eu fiz um ciclo de estratégias de dieta anti-inflamatória, de dieta cetogênica, de dieta baseada em plantas. E esses ciclos demoram 2, 3, 4 meses cada um. Então a gente precisa de um ano realmente para passar por tudo isso. E eu vou fazer de novo esse ciclo em 2023. E eu quero mostrar como é isso para os meus pacientes e dar de presente todos esses cursos, porque todos esses cursos têm todas essas informações para a gente cuidar da saúde física e da saúde mental. Então, se você quiser participar, entra lá no meu site andreatorres.com/2023, que você vai ter todas as informações sobre como participar disso por R$200 por mês. Eu te aguardo lá e bem-vindo novamente ao meu podcast. Eu não gravava desde 2019, olha o tanto que eu tava sem energia.
Há 10 anos atrás eu tinha um podcast e esse podcast ganhou o prêmio de melhor podcast do ano no Brasil na área de saúde. E eu abandonei simplesmente porque eu não tinha energia mais pra nada. Depois eu voltei, gravei um pouquinho em 2018, 2019, abandonei de novo, tô voltando agora, espero que pra ficar. Bem-vindos!